Galera, temos aqui um corte do programa Linha de Passe pós-jogo. Flamengo 2, Atlético Goianiense 0. O que será que eles falaram do Mengão, cara? Não sei. Vou assistir agora juntinho com vocês. Então, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Quero dar os créditos de vídeo para o canal ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos. Vamos aqui curtir este pequeno corte do Linha de Passe. Simbora, vamos lá. E o Arthur fazendo coisas semelhantes ao que o Abel fez ontem em algum momento. Embora o Tite seja dos três o menos adepto a fazer isso. Ele não gosta de mexer drasticamente na equipe. Mas é uma questão de Mas aí tem aquela declaração dele um tempo atrás, é humanamente impossível. Início de abril. É humanamente impossível você tentar disputar 3 competições, fases decisivas, com basicamente os mesmos jogadores em campo na maior parte do tempo. Se a gente lembrar, há exatamente um turno, praticamente um turno atrás, quando a gente teve Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Exato. O Flamengo estava ali enroladíssimo na fase de grupos da Libertadores e o Pedro não jogou. E o mundo caiu na cabeça do Tite porque o Pedro não jogou. E essa é a tarde em que o Abel diz, a gente estava aqui no Linha, eu não ia escalar o Rafael Veiga, porque estava querendo tirar faz tempo, mas tive que escalar. Provavelmente porque o Rafael pediu para jogar. E essas coisas elas vão acontecendo porque os caras querem jogar. Esses jogos, principalmente. Pelo nível dos zagueiros que ele tem, o Davi Luiz melhorou muito o rendimento. Então, uma resposta muito boa. Muito boa. Uma boa resposta. Mas eu ainda queria ver o Léo trocando de lado com o Fabrício. Tem Fabrício, Davi, Léo Ortiz e Léo Pereira. Então, eu vejo que 90% dos jogos o Tite vai usar aquele que ele achar que tiver melhor naquele momento, de acordo com as circunstâncias do Flamengo e até do adversário. 10% ele vai fazer a escolha. Sim, eu preciso desses dois aqui, eles que vão jogar hoje. Porque é um nível que... A quarta-feira está nesses 10%? Não, eu entendo que sim, que a quarta-feira é o dia de ele escolher aquele que ele... São vários componentes da escolha, né? Aquilo que ele acredita ser o melhor para o Flamengo, a dupla, olhar para o adversário também e características. Eu acho que tudo pesa. Pelo nível, porque é um nível muito alto. E o Tite é um cara que ele gosta... Assim, quando um jogador extremamente experiente dá a resposta em campo... Fica. Esse cara com o Tite geralmente fica. Ele gosta de um jogador experiente, claro, porque ele acha que esse cara dá personalidade ao time. Então, a partir do momento que o Davi dá a resposta, para tirar o Davi do time não é um caminho tão simples. E o Flamengo tem um problema a mais. Todo mundo está numa sequência difícil em relação a isso que a gente tem falado, né? Os líderes do campeonato. A gente vai ter que considerar daqui a pouco o Cruzeiro também, do jeito que o Cruzeiro está jogando bem e ganhando. E aí é muito bom ver mais um postulante, talvez. Sim. Mas o Flamengo tem um problema que os outros não têm. Qual? A volta da Libertadores em cima da montanha contra o Bolívar. E esse é um jogo que compromete a parte física no jogo anterior e no jogo posterior. Então, quando a gente fala, será que ele consegue planejar? Para esse jogo tem um planejamento. Então, eu acho que nos jogos anteriores a gente vai ver alguma coisa diferente na escalação do Flamengo. Por exemplo, é um jogador que sente muito altitude. A gente já teve essa amostra na fase de grupos. E como não dá para saber que tipo de resultado o Flamengo vai ter na ida... É por isso que a ida já vai estar em cima. Na ida é aquele jogo para você botar uma estrelinha ali na... E seguinte... Veja a complexidade disso. A ida é o jogo... Foi só fase de grupos. E pode te classificar. Fase de grupos 4 e apanhou lá. Se você deixar para decidir a classificação lá, decidir placar aqui muito justo, então é perigoso. Então esse é um jogo para ter o time numa condição muito boa para poder levar ao adversário uma dúvida. Um placar é um sonho, ter um placar do primeiro confronto. Mas não é para se apostar mas com a nisso volta na altitude, com se ele facilidade. não for um placar muito elástico, você não garante aí é o que a muita gente fala do calendário. Se eu não me engano, entrar com tudo nesse jogo no Maracanã, no caso, é o primeiro jogo. Antes desse jogo é o Botafogo. Sim. O clássico. É complicado. É difícil, talvez depois você tenha Bragantino ali no meio do caminho, mas aí você vai descansar, só que aí talvez seja um jogo que você vai ter que precisar pontuar. É muito complicado tentar adivinhar, e certamente o Tite não sabe, a comissão não sabe, aí é contexto. Não tem como fazer o planejamento agora dos próximos 9 jogos, vai ter que ser... Até porque vai depender do que acontecer na Copa do Brasil, e aí depois da Copa do Brasil enfrenta novamente o Palmeiras no Maracanã, aí já tem o primeiro jogo de Libertadores. Agora, o Zupac falou uma coisa aqui que me deu inclusive um gancho para falar do ataque do Flamengo. Quando o Tite tirou o Pedro, ele foi muito criticado. Agora a sensação que eu fico é que ele está dosando a minutagem do Pedro em campo.
Não acredito, me surpreenderia muito se ele começar algum jogo com o Carlinhos desses que a gente está colocando aqui na roda como decisivos. Você nem falou o Gabigol, né? O Gabigol entrou... Eu vou chegar nesse ponto, tá? Eu acho que ele está colocando o Gabriel para fazer uma outra função. Ele não vai colocar o Gabriel para competir com o Pedro, porque ele não enxerga como centroavante, desde a época de seleção brasileira. Eu tô curioso, o Pedro está suspenso para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que é contra o São Paulo? São Paulo fora. Quero ver se ele vai com o Gabriel ou se ele vai com o Carlinhos, do Pedro. Vamos ver os números do Pedro para a gente entrar nesse debate. Espera aí um minutinho. Roda a vinheta aí pra gente. Eu acho que ele vai... Olha aí, ó, o Pedro é o primeiro nos quesitos que estão na tela, 10 gols marcados no Campeonato Brasileiro, além de 5 assistências, 24 finalizações certas e foram 6 vitórias garantidas, passando pelos pés, cabeça, peito, tudo do Pedro, enquanto ele teve em campo. É melhor atacante no prêmio ESPN Bola de Prata e tá ali pra Bola de Ouro. Não sei não, até o final do campeonato, como é que fica. Roda a vinheta pra gente voltar pra cá, por favor. Estou na linha de pensamento do Pedro Ivo. Eu já entendi que o Tite vai colocar o Gabriel para entrar, às vezes, no lugar do Luiz Araújo, às vezes no lugar do Arrascaeta, que ele não vai entender o Gabriel como substituto do Pedro, como centroavante de área. Até porque o Gabriel tem características diferentes. A não ser que ele mude o desenho do time. Para encaixar o Gabriel? Não para encaixar o Gabriel, mas como o desenho do time dele, como o Pedro funciona, não é como ele quer o Gabriel e nem como o Gabriel funciona melhor. Exatamente. Nem como o Gabriel disse que queria jogar. Exato. Não vamos esquecer que tem tanta coisa, são tantos acho. episódios nessa relação Gabriel-Flamengo que ele disse, não quero mais. Bom, contra o São Paulo talvez ele jogue porque não só o Pedro, mas o Araújo também está suspenso. Então talvez ele vá com Gabriel e Carlinhos. E teve a imagem... O Gabriel vindo na diagonal. Teve a imagem da comemoração dos dois no jogo contra o Vitória após a assistência do Gabriel para o Carlinhos fazer o gol da vitória. Ele, né? É o maior pique que ele dá no jogo. Exato. Gabriel vai até eles dois se abraçam. Numa situação normal... É interessante isso aí, porque... Não, e o Gabriel está entrando bem para a gente fazer justiça aqui. Dentro do recorte ele dele. O Gabriel, o gol que estava impedido, marcou um gol de pênalti, garantiu a vitória e deu uma assistência. Tem uma notícia aí. Há alguns jogos o Gabriel entra e o Flamengo melhora. Não vinha sendo assim durante muito tempo. Pra frente. Ele resolve 3 jogos. É isso. O Gabriel, assim, o Dorival encontrou uma saída para ter os dois. Tá certo? Dentro daquilo que ele acredita, deu certo. Então, assim, não existe certo e errado aí, algo muito nítido que se o treinador não fizer ou se ele fizer, ele está certo ou ele é um inventor. Nós não estamos nesse nível. O que eu vejo no Tite é isso, tem que entender a característica de cada um, né? Até onde cada treinador negocia com aquilo que ele acredita. O Tite hoje acredita que o Pedro, ele é um cara de mais imposição que o Gabigol, ele é um jogador que está mais próximo do fundo do campo que o Gabigol. O Gabigol usa muito espaço atrás da linha de zaga. Então, o estilo do Gabigol interfere no funcionamento de todo o time, que é como em situação normal, tá? Com todo mundo ali. Cebolinha, o Gerson, o Luiz Araújo, Arrascaeta, Nico de la Cruz, eles têm um modelo de centroavante. Quando você coloca o Carlinhos, que tecnicamente é muito abaixo do Pedro, não estou no mesmo nível, mas assim, como estrutura do jogo, conserva mais, né? Ela é mais parecida. Então, os outros estão acostumados a jogar com aquela estrutura. Sim. Quando se coloca o Gabigol, há uma mudança. Então, na cabeça do treinador, acho que ele pensa, eu vou mudar muita coisa na equipe. Então, esse jogador ele é pior tecnicamente, mas ele me oferece menos mudanças. Menos mudanças. E aí, cara, o treinador está errado. É o que ele acredita. E a gente tem que entender isso. Vai dar certo muitas vezes, outras não. Em outras, talvez mais agudas, vão jogar Carlinhos, Pedro e Gabigol. Hoje, em determinado momento, não todos juntos, né? Mas ele fez a troca do Arrascaeta pelo Gabriel e do Pedro pelo Carlinhos. Talvez até pensando no próximo jogo. O Zupac lembra bem. E assim, você falou sobre o controle de minutagem do Pedro. Existem 2 formas de você controlar a minutagem de jogador. Você retirá-lo de um jogo e aí ele joga no outro, ou você deixá-lo em campo quase em todos os jogos, mas ir dosando a minutagem. E o nível de futebol que o Pedro está apresentando é muito saudável para o Flamengo que ele esteja na maioria dos jogos. Então você tenta controlar de outra forma. O Pedro joga hoje 65, amanhã joga 70, daqui a 3 jogos ele fica fora, porque ele coincidentemente tomou um cartão amarelo. Mas quanto mais ter o Pedro em campo, é melhor para o Flamengo, porque o Pedro é, assim, com alguma distância, o melhor jogador do Flamengo na temporada. O Pedro está jogando é brincadeira, jogando demais.
E aí a gente fica pensando nessa sequência, bem que o André falou que ia ser jogo a jogo, né? Vai ter o jogo contra o Palmeiras, o Pedro vai estar, no final de semana ele já não vai estar, vai estar no jogo de volta. O Pedro Ivo, diga. Pelo que você tem visto do Gabriel, você acha que merece mais minutos? Porque ele tem entrado e sido decisivo. A gente tem que diferenciar sempre a torcida da internet da torcida que está no estádio. Fato. A torcida que está no estádio, ela reabraçou o Gabriel a partir do momento que ele voltou a definir os jogos. E ele ainda é um jogador importante. Eu acho que são duas coisas. O Pac lembra bem da suspensão do próximo jogo. Eu não acho que o Gabriel vem como titular para a ida de mata-mata meio de semana agora. Acho que o Gabriel vai acomodar essa ansiedade, alguém que se recupere, tem uma idolatria na semana que vem, podendo ter ele e Carlinhos. E dali para frente, eu acho que a gente precisa entender que o Flamengo não está jogando mal e precisa de um cara como o Gabriel. E não é que o Flamengo só está onde está porque o Gabriel esteve bem nas últimas 3 partidas. Então, tentando pensar com a cabeça do Tite e do que tem sido o Gabriel no ambiente Flamengo nos últimos meses, talvez mais de ano, não acho que necessariamente ele precise de mais minutos. O Gabriel está recebendo o que ele fez, não por merecer, mas que ele perdeu até. Ele seria um cara de comportamento, rendimento e tudo mais. Aí talvez a grita fosse maior. Esse cara aí precisa jogar mais. Ainda que seja com o Pedro, vamos acomodar. O Gabriel ele perdeu um capital intangível ali dentro do Flamengo, que a gritaria pelos minutos ela é menor. Sim. Ela é aqui numa rede social. E dentro do grupo talvez não seja bem compreendida uma titularidade num jogo tão importante assim. E aí titular, eu acho que não. O que muda essa sequência agora? De 5 jogos do Brasileiro para dizer onde você vai e 4 jogos de mata-mata para dizer para onde você vai também. E agora você vai precisar de todo mundo agora. E acho que existem dois olhares sobre o Gabriel. Um é o olhar, o Gabriel, comparação Gabriel com Gabriel. Sim. Dentro do que o Gabriel vinha jogando, o que ele vem mostrando, justificaria mais minutos? A resposta é sim. Talvez. Qual é o segundo olhar? O Flamengo precisa usar mais o Gabriel? Talvez não sei, não. talvez não. Né? Então acho que são dois olhares diferentes. Tudo isso? Que eu tenho que fazer um intervalo. Sendo breve, o Gabriel hoje é uma boa posição do bom elenco. Você deveria fazer intervalo? Não. Você precisa? Preciso, sim. Então faça intervalo. Tá aí, galera, eu peguei esse corte aqui do programa Linha de Passe, não sabia o que tinha no corte, sabia que era pós-jogo, né, porque o programa passou depois do jogo, né, passou às 9 da noite. Bem, pelo que eu entendi aqui, eles estavam falando do mês de agosto do Flamengo, né, que tem Copa do Brasil, Libertadores, e estamos nessa maratona de jogos, junto com o Campeonato Brasileiro. Ainda bem que somos líderes do Brasileirão neste momento, que vai começar a maratona difícil, né, contra Palmeiras, depois tem São Paulo fim de semana, Palmeiras de novo, meio de semana que vem, depois tem Palmeiras de novo, cara, pelo Campeonato Brasileiro, depois tem Libertadores da América, Bolívar, primeiro jogo em casa, depois Flamengo viaja dia 22 para Bolívia. Cara, se o Flamengo sair vivo dessa maratona, vivo assim, tem que se classificar na Copa do Brasil, não será fácil, será difícil, hein? Será difícil. Libertadores, cara, tem que fazer um bom placar no Maracanã, uns 3, 4 gols, para garantir a vaga lá na Bolívia, contra o Bolívar. Jogar na altitude de La Paz, 3.650 metros, não será fácil, nós sabemos como que é. Já vimos esse filme. O Flamengo foi lá este ano e perdeu, né? E assim, cara, temos que conseguir a classificação. Vence aqui de 3-4, vai lá, empata o jogo, perde 1 de 2. Tem que passar. E o Campeonato Brasileiro, galera, veja bem. Ó, fim de semana agora contra o São Paulo, pelo Brasileirão, não temos o Pedro. Tomou o 3º amarelo de propósito, eu acho. Luiz Araújo tomou o 3º amarelo, não acho que foi de propósito, mas ele tomou, está fora também. Como que o Tite vai armar o Flamengo para defender a liderança do Brasileirão? Com Gabigol e Carlinhos lá na frente? Será que o Bruno Henrique já volta? Eu acho que sim, hein? Teremos a volta de Bruno Henrique. Tá na hora de voltar, Bruno Henrique. BH, vamos, meu filho. Tá na hora. Esse é o momento. Ó, veja bem. Dá para montar um timaço contra o Palmeiras na Copa do Brasil e um bom time, cara, contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, que deve poupar ou não, não sei também, né? Porque o São Paulo também joga a Copa do Brasil.
no meio dessa semana e na outra semana também. Então, assim, Flamengo pode ir a campo com... Lá no ataque, tá? Falando do ataque. Porque o Pedro e o Luiz Araújo tomaram cartão. Pode ir com Carlinhos, Gabigol na ponta direita e Bruno Henrique na ponta esquerda, né? Daí no meio campo, cara, você tem o Alan, você tem o Léo Ortiz, que você pode improvisar ele de volante. Você tem o Eric Pulgar, tem o Igor Jesus, que deve estar voltando também. Quem mais? Tem o Gerson, que pode ser recuado. Tem o Victor Hugo, que pode jogar também de meia, né? Tem o Matheus Gonçalves, que pode jogar de meia. Cara, o Flamengo tem banco, o Flamengo tem opções, né? E o Gerson tá jogando muita bola, falando de meio campo, né? Que jogo fez o Gerson hoje? O jogo 200 com a camisa do Mengão. Parabéns, Gerson. Jogou muita bola, ele e o Arrascaeta, né, cara? Jogou muito bem também o Arrascaeta, né? Bem, galera, é isso. O vídeo foi bacana, o vídeo foi bom. Deixa o seu like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e até mais. Fui!